Igreja recebe esses amigos. Glória a Deus, vocês são muito bem-vindos e sintam-se bem em nosso meio. Para nós é uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco. Então, nessa noite, nós vamos meditar algo não muito longo, nada mais do que 2 horas, não, até antes das 9 nós terminamos. As crianças podem acompanhar as professoras. Irmã Annelise estará ministrando lá. Todas as crianças de 4 a 12 anos podem acompanhar as professoras, que serão... Elias pode chegar aqui, que já passou de 12 anos, vai ajudar. Então todas as demais crianças podem acompanhar a irmã Annelise. Nessa noite nós estamos trabalhando a penúltima mensagem de uma série chamada O Significado do Casamento. Então esse domingo é a penúltima, então domingo que vem é a última mensagem sobre essa série. Quem teve em todas as séries, todas as mensagens? Amém? Foi bênção de Deus. Quantos foram abençoados por Deus através da sua palavra? Nós somos muito abençoados. Deus tem falado conosco grandemente, abençoado família. Que o objetivo nosso é famílias fortalecidas, igreja fortalecida, sociedade fortalecida. Só assim, essa é a solução para a nossa cidade, estado e Brasil. Famílias extremamente fortalecidas. E como tinham jovens que estavam meio já cansados de ouvir sobre casamento, na noite de hoje é solteiro e o casamento, amém? Solteiro estão quase na maioria hoje, né? Benção. Então, mas é uma mensagem para toda a igreja, é uma mensagem para a avó, aconselhar o neto, é uma mensagem para os pais, aconselhar os seus filhos. Então todos nós, sem dúvida nenhuma, sairemos daqui edificados pela palavra do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Então é um tema muito importante, o jovem, solteiro e o casamento. Eu tenho uma certa experiência já nessa área, que eu já liderei mais de 10 anos jovens, os mais diversos tipos de jovens, e eu já acompanhei os mais diversos namoros e os mais diversos casamentos possíveis que os irmãos podem pensar. Então eu creio que nessa noite nós iremos juntos ser edificados para que nós tenhamos solteiros segundo o coração de Deus. A história do casamento, antigamente, alguns anos atrás, que não é da nossa época, vocês sabem como era arranjado um casamento. O pai geralmente escolhia o noivo, e geralmente esse noivo comprava um dote, e assim era sucessivamente. No século XIX começou a ideia do amor, o romance, motivados pelos filmes. Você vai casar por o amor verdadeiro. Na virada do século XX para o século XXI atual, chegou essa febre generalizada do ficar. Alguém já ouviu isso? Ficar, o que é ficar? Jesus vem e você fica. Boa essa definição. E pensando nisso, meus amigos, e de alguns anos atrás, quando eu era solteiro, alguns anos, não faz muito tempo não, faz pouco tempo, eu entendo que realmente é um desafio muito grande para o jovem se tornar fiel e ficar fiel nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Eu entendo isso. E os dias se passam e cada vez mais aumenta a dificuldade de um jovem que serve a Deus permanecer fiel a Deus, fiel à igreja e esperando no Senhor. O desafio aumenta, mas o Deus que eu e você servimos, ele não muda. E eu entendo muito bem que o jovem do século passado, o século atual,
ele só será fiel a Deus quando ele é preservado por Deus. Eu lembrando um pouco da minha mocidade, que eu lembro ainda, quando eu vim para Rio do Sul, eu morei um bom tempo sozinho. Trabalhava, morava e estudava sozinho. E eu sei a dificuldade que era. E eu entendo, eu fazendo uma leitura, quando eu estava estudando essa palavra, eu entendo que literalmente, é óbvio que a palavra me sustentou, mas eu entendo muito bem que o Senhor me preservou. Isso eu afirmo com toda a categoria, que tinha alguns laços que literalmente Deus rompeu esse laço. E teve alguns laços que eu tive que, fujos, teve que correr. E não é diferente nos dias atuais. Então, nessa parte introdutória, jovem que me ouve nessa noite, ore a Deus, permaneça firme no Senhor, e ore para que o Senhor preserve o seu coração, preserve a sua vida e preserve a tua salvação. Ore a Deus nisso. Porque o diabo ele quer te traumatizar totalmente. Vocês sabem como é a metodologia do ficar. Uso e abuso. As relações descartáveis. Eu vou na night e fico com 2, 3. Certo ou não? Essa é a realidade. E essa realidade se aplica para um jovem cristão? Não se aplica. Ou pelo menos não deveria se aplicar. Que uma das coisas na minha mocidade que eu estava lembrando, que isso me traumatizou um pouco e me assustou no meio evangélico predominante da época. Ele mudou daqui para frente. Eu lembro-me de um dos maiores congressos do Brasil, quando eu fui a primeira vez. Eu digo, eu vou lá na frente, né? Entrei e consegui entrar na frente lá. Confesso aos irmãos que eu chorei a manhã toda, saí maravilhado mesmo e me edificou mesmo. Mas aí quando você vai sair o meio-dia e quando vai sair à noite para pegar o bonusão para voltar, meus irmãos, minhas irmãs, o negócio era puxado. E um evento de cristão. Um evento de cristão. Então, por isso, eu e você precisamos aplicar isso no nosso meio. E eu e você precisamos aplicar a palavra do Senhor Jesus Cristo na nossa vida diária. Caso contrário, nós não iremos permanecer fiel ao Senhor Jesus Cristo. Então, a melhor definição de namoro, o que é namoro? Namoro é ficar? Namoro jamais é ficar. Namoro já é uma preparação para o casamento. Pelo menos deve ser assim. O namoro cristão. Por isso eu jamais vou abusar de alguém e usar somente para o benefício de um prazer momentâneo, mas eu vou orar a Deus, consagrar a Deus o meu namoro para a preparação de um casamento. Então namoro já é a preparação do casamento, amém? E assim deve ser. E nós não devemos abrir mão. Por isso, se porventura você namora e o teu namoro ele não glorifica a Deus, você tem que repensar. Porque nós não podemos e não devemos ser incrédulo. Então o namoro já é uma preparação para o casamento, para a preparação do família, para a família. E em Deus você é completo. Tenha isso claro na sua vida. Eu lembro que no final, quando eu não namorava em Rio do Sul, quando eu não namorava com ninguém, dava essas crises existenciais. Literalmente dava, vou ficar para titio, vou para benzer trovado. Os parentes diziam, vai ficar, e assim vai. E talvez você está passando por isso. Talvez o sistema ele nos cerca. Mas Jesus Cristo, ele é tão maravilhoso, que o pai do cristianismo se chama Jesus Cristo. E o seu precursor do evangelho de Jesus Cristo se chama o apóstolo Paulo.
E os dois permaneceram solteiros. Então há esperança para você. E o apóstolo Paulo, orientando a igreja do Corinto, chama isso de dom. E se for um dom, se você consegue permanecer fiel servindo a Deus, glorifique a Deus, meu amado irmão. E Paulo vai orientar, é mais fácil para o jovem cuidar só das coisas do Senhor. É mais fácil. Então lembre isso, que os fundadores do cristianismo permaneceram, tanto Paulo como Jesus, permaneceram sozinhos. E daí naquela época essa palavra veio ao meu encontro e Jesus tranquilizou o meu coração, que em Jesus nós somos completos. Antes eu lembro quando eu não estava Cristo, em vez em quando eu buscava no álcool para me completar. Vou tomar uma Heineken, fazer um marketing para a Heineken, vou tomar. Mas na segunda-feira esse vazio permanecia. Mais jovem, entenda isso, que na minha vida Jesus completou por completo, e na sua vida Ele completa. Jesus Cristo é suficiente. Ele supre todas as necessidades, todas, sem exceção. Por isso eu não vou casar para ser feliz, eu vou casar porque eu já sou feliz e realizado. Entenda isso. Entenda isso, pelo amor de Deus. Entenda isso e coloque isso. Você só irá se completo na cruz. Não tem exceção. Vou namorar com o bonitão, com a bonitona. Não. A tua satisfação é Jesus Cristo. O que diz a canção? Nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz, só Jesus, faça isso a sua oração. Só Jesus satisfaz a nossa vida e a nossa história. Glória a Deus por isso. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que supre todas as necessidades. Ele supre todos os desejos do nosso coração. Ele me satisfaz por dentro, por fora e por cima, por baixo e por todas as áreas. Ele nos satisfaz. Experimente isso, pelo amor de Deus. Aí o versículo inicial que nós vamos meditar nessa noite é uma orientação de Paulo à igreja do Corinto, e eu gosto muito. Eu sei que Paulo estava tratando sobre alimentação nesse contexto aqui. Mas Paulo orienta a igreja que estava em Corinto dizendo o seguinte: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de quem? De Deus. Faça tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Se o teu namoro não glorifica a Deus, é noite de concerto, tá? Se o teu namoro já tem uma vida de casado, é noite de concerto, tá? Não há negociação. Os tempos mudam, gerações mudam, mas a palavra do Senhor, ela permanece a mesma e eficaz. Por isso Deus lhe trouxe aqui nessa noite, porque Deus quer lhe salvar por incompleto e satisfazer a sua alma por completo. Você que porventura tem levado um namoro que não glorifica a Deus, é noite de você reconstruir o seu altar perante o Senhor Jesus Cristo. Não ultrapasse limites. Deus lhe trouxe aqui nessa noite para falar contigo. O mundo diz: eu posso ficar com 2, 3 à noite, mas Jesus diz que não. A palavra do Senhor mantém que eu e você obedeça a Deus. Seja santo como o Senhor é santo. A palavra não mudou.
E você não faz ideia como isso será bênção no seu casamento. Quando você descobrir o amor juntamente com o seu esposo e com a sua esposa. Então é noite de arrependimento para aquele que não glorifica a Deus através das coisas. Paulo está orientando uma igreja convertida, uma igreja que tinha muitos problemas, mas era uma igreja que tinha aceitado a Jesus Cristo, que Jesus tinha alcançado. Então, a partir do momento quando eu e você somos alcançados pela misericórdia de Deus, a nossa vida em todas as ações tem que glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Os meus negócios, eles precisam glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Lá no estudo, o meu estudo precisa glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, você que é alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, glorifique o nome do Senhor em todas as ações da sua vida. Você tem glorificado a Deus lá no seu trabalho, no estudo, na família? Amém? É bênção de Deus glorificar o nome do Senhor. Então, um dos pré-requisitos básicos de solteiros e casamento nós precisamos de jovens, meninos e meninas que sejam salvos. Salvos em Cristo Jesus, alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Se o teu namorado não é salvo, ore a Deus, e vice-versa. Olha o que a orientação de Paulo a Timóteo nos diz. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. O que as sagradas letras são capazes de fazer? São capazes de tornar sábio para a salvação, mediante a fé em quem? Cristo Jesus. Então nós teremos uma família abençoada, quando nós tiver menino e menina convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Tenha isso de certeza. Que são capazes de tornar sábio para a salvação mediante a fé de Jesus Cristo. Talvez a palavra está distante da sua vida, talvez você nem sabe o que é isso. Deus lhe fala através da sua palavra nessa noite. E a palavra de Deus, através do Espírito Santo, ela tem o poder de libertar você, de salvar você e dar vida e vida abundante. Isso é a palavra. Então, desde cedo nós precisamos orientar os nossos filhos através da palavra do Senhor. Se eles vão fazer escolhas corretas, já é um segundo momento, mas a nossa obrigação como pai e mãe é orientar. Lá em casa tem 2 cidadãos que estão entrando na adolescência, né? E já começaram a olhar de olho para algumas meninas. Aí tem um cidadão, que eu não vou falar o nome, no colégio, está de olho numa lá, está apaixonado já. Apaixonado. Fica apaixonado com a cinta em casa, rapaz. Eu cria vergonha nessa cara, rapaz. Mas uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele foi: ela é convertida, mano? Ela serve a Jesus Cristo? Ela ama Jesus Cristo? Ela é fiel a Jesus Cristo? Ele disse: pior que não, pai. Então isso nós temos que pregar desde pequeno. E daí assim, é muito engraçado e triste ao mesmo tempo, que jovens cristãos sabem disso, ou pelo menos deveriam saber, né? Eles deveriam, para não fazer rateada. Vocês deveriam saber. Mas aí,
Ah, ele é uma bênção, só não é cristão. Meu amigo e minha irmã, Deus te alerta nessa noite, que Deus quer te livrar. Tem alguns laços, meus amigos. Eu já vi laços de tudo quanto é jeito, tá? Emboscadas, pessoas com chamado de Deus, pessoas abençoadas, dons maravilhosos para a edificação do Cristo, que caíram nesses laços do engano. Então não seja mais um na estatística gospel, não seja. Eu falo isso com muito amor para vocês aqui nessa noite, muito amor e temor a Deus. Então é noite de nós refletirmos para onde nós estaremos indo. Porque se eu trabalhar essa base aqui, a pastoral vai ter muito menos problema lá na frente. Muito menos problema, tá? Ó, nós vamos poder ficar mais dedicados. Claro que nós amamos servir a igreja, lembra? Vou deixar um adendo muito claro sobre nós amamos. Nós não temos, literalmente, a equipe pastoral não tem horário aqui, tá? Meia-noite, a equipe pastoral vocês podem acionar, tá? Vocês têm acesso, todos podem ser chamados. Está aqui. Toda a liderança está aqui disposta. Mas é cada bobagem que pode ser trabalhada aqui na base. E assim, olha o que a palavra do Senhor diz, as letras, conhece as letras sagradas. Você conhece a letra sagrada? Você conhece? Aí nós viemos com a fantasia, nós somos muito romantistas, né? A faculdade vai desviar o jovem. A escola vai desviar. Meu irmão já está desviadinho, rapazinho. Já está mortinho na fé. Escola não desvia ninguém. Graduação não desvia ninguém. Na graduação lá, a tua fé vai ser fortalecida, porque Jesus Cristo está contigo, porque conhece as sagradas letras, porque a boa doutrina está lá, então você vai glorificar a Deus lá na universidade, amém? Alguém faz isso aqui? Tem jovens que fazem isso e glorifica a Deus lá. Então é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nós precisamos incutir, entrar nesses jovens abençoados. Então, antes de nós casar, antes de você casar, eu quero nessa noite ser um pouco prático também, porque tem vezes que nós talvez pecamos e ser um pouco, não conseguimos fazer a ponte com a teoria à prática, mas eu quero ser um pouco prático nessa noite. E antes de casar, você precisa conversar sobre o quê? Sobre finanças. Sabe qual que é quase 1/3 das separações no Brasil é referente a finanças. Lembra que nós estamos trabalhando os pilares, a base, as agulhas da casa, o fundamento da casa. Então você que está namorando ou deseja namorar, e você deseja, Deus é capaz de lhe dar uma abençoada companheira e vice-versa. Então nós vamos orar também no final sobre isso. E Deus realiza milagre, amém? Antes de casar, você precisa conversar sobre finanças. Você precisa olhar a vida dele e dela e sentar um na frente da baga do olho do outro e ler o versículo do que a palavra do Senhor nos ensina. Olha o que Lucas relata no versículo 14, verso 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Casamento tem um preço. Amém? Só de amor você não vive, meu irmão. Só de amor. Deixa eu dar um adendo aqui. Case com alguém que sabe preparar comida. Importantíssimo, tá? Importantíssimo. Porque a fome vai acabar, ela não acaba nunca. Então, case com alguém que saiba fazer comida. Então, o jovem que está querendo uma mulher, vá fazer um curso de gastronomia, tá? Aprenda a cozinhar. Isso é um hobby a mais. Aí Lucas orienta, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Dinheiro, ele precisa estar muito bem resolvido já no namoro. Então a menina é a pessoa que faz tabela, faz gestão, e ela faz o orçamento pessoal.
opa, a mulher talvez é a mais capacitada para gerir. E vice-versa, talvez o homem faz a gestão correta dos seus recursos, tem uma reserva técnica, opa, há um sinal. Então, através da comunicação, vocês precisam fazer esse mapeamento e dizer, opa, você é a pessoa mais capacitada para lidar com finanças. E isso é importantíssimo. Os casais estão pensando, opa, eu acho que eu preciso aplicar isso em casa. Aplique isso. Aplique, que é bênção de Deus, tá? A família de você vai ser muito mais abençoada quando você tiver essa gestão de recurso. E junto às alianças, não tem mais teu dinheiro, meu dinheiro. É um dinheiro. Está resolvido isso já na sua vida? Deixa muito claro isso. Já falou sobre namoro, você que está namorando, já falou sobre finanças? Importantíssimo isso. Segundo ponto que você precisa conversar com a pessoa que você vai casar. Você imagina, depois que você entra, você faz um juramento perante as testemunhas, a igreja, e perante a aliança não se quebra mais. Então, importantíssimo você usar a sabedoria, como diz Augusto Nicodemos, quando eu e você entregamos a nossa vida a Cristo, Deus não tirou a inteligência, ela permanece aí para você usar, tá? Então faça boas escolhas. Então, antes de você casar, você precisa sentar com o namorado e com a namorada e trabalhar sobre trabalho. Nós vamos deixar claro se esse homem gosta de trabalhar. Fala, Deus. Se esse homem ele tem compromisso com o trabalho, isso é espiritualista, meu irmão, isso é espiritual demais, tá? Você vai falar, não é nada espiritual, eu fui no culto, mas isso é muito espiritual. O que Paulo orienta, aquele que não trabalha, não coma. Isso é Bíblia, tá? É Bíblia. Aí chega atrasado, não se capacita e não tem emprego. E eu digo assim, igual eu estava conversando um dia desse com o irmão, eu digo assim, meu Deus, como nós somos abençoados por Deus. Hoje o nosso estado ele tem quase 10 mil vagas de emprego disponíveis. Isso é para nós glorificar a Deus, meus irmãos. Isso é que nós estamos saindo das duas guerras, momentos tensos mundialmente falando, e as empresas são obrigadas a fazer feirão para achar um vivente que queira trabalhar. Então você, menina, que olha para esse cidadão, diz assim, esse cidadão não tem trabalho? Só no Alto Vale, tranquilamente, nós temos 300, 500 ou até mais vagas. E vice-versa, a menina. Se a abençoada não gosta de trabalhar, isso pode dar sérios problemas. Porque os dias atuais, todos nós, se você tem condição de bancá-la em casa, amém? Amém? Amém. Sem problema nenhum. Mas nos dias atuais, colégio, escola, tudo isso você precisa dividir as funções. E já orientava o meu professor na faculdade, ele dizia assim, o trabalho ele dignifica o homem. E ele dignifica a mulher. Ele dá dignidade. Por isso todos os trabalhos sociais que a igreja em tese ela tem frente, uma das propostas é levar trabalho, dignidade social. Então, nós precisamos entender e conversar sobre trabalho. Converse sobre isso. Deixe isso muito claro quando você for juntar as malas. E sobre outra proposta importantíssima. Olha o que a Bíblia diz, eu até vou ler um versículo para dizer que é culto, né? A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança. Temos que orar para a preguiça ir embora. A hora a Deus, mas o cara dorme até meio-dia. Isso não fecha. E trabalho nunca matou ninguém, meus irmãos. Trabalho é bem. Olha, Paulo é o exemplo assim que eu digo, eu tenho uma grande admiração por Paulo. Paulo pregava enquanto o sol era dia,
enquanto a luz do sol estava exposta. Durante o dia Paulo pregava e à noite ele fazia tenda, meu irmão, para comercializar, para suprir as suas necessidades. Por isso ele pode dizer para a igreja: eu não fui pesado para ninguém. E eu estou falando de Paulo. Paulo pregava, fabricava tenda para gerir um certo recurso. Vamos seguir o exemplo de Paulo? Amém? Mas a alma do diligente se farta. Então a alma do preguiçoso deseja, mas coisa nenhuma alcança. Então assim, Rio do Sul, o Alto Vale está aí para você conquistar, para você crescer em todas as áreas, profissionalmente. E o segundo ponto, estudo. Você precisa se capacitar, nós precisamos se capacitar. E hoje, graças ao bom Deus também, como nós temos vou citar o nome, a Unidade, parceira nossa, tem alguns cursos gratuitos lá. Gratuito, você pode lá estudar grátis. E tem um convênio com o governo estadual que te dá mais uma verba para manutenção. Além de graça, você ganha mais uma ajuda de custo. Então é bênção, meus irmãos. Por isso eu digo, eu glorifico a Deus pelo nosso estado. Eu glorifico a Deus pela nossa cidade. Então você precisa estudar. E cientificamente falando, o RH nos diz que quem está capacitado, se eu tenho 1 ano de estudo a mais do que o meu concorrente, em tese, eu tenho 15 a 20% de chance a mais de ter essa vaga para mim. Então eu e você precisamos estudar. Cresça profissionalmente, cresça em conhecimento. Não consigo pagar, dá um jeito, meu irmão. Vai lá pagar matrícula na faculdade e o restante financia. O restante tem bolsa e vai atrás, trabalha, faz hora extra. Eu na graduação, quando eu me formava, eu trabalhava de 15 a 16 horas dia. Morri? Não morri. Então você tem que correr, se você quiser crescer, Deus vai te abençoar, tá? Deus está preparadíssimo para te abençoar. Mas você tem que sair da cama. E uma palavra que eu dou para as mulheres: não deixe de estudar, tá? Não deixe de estudar. Importantíssimo, porque infelizmente nós temos uma cultura ainda, já superamos bastante, mas nós temos uma cultura um pouco machista, onde as mulheres não querem, o homem não deixa a mulher, não incentiva a mulher a buscar estudo. Busque estudo, vá atrás, claro, com diálogo, né? As mulheres sabem convencer, né? E não tem idade, você tem 60, 70 anos, vai estudar, meu, que bênção de Deus, vai estudar. Atendi um cliente essa semana, eles passaram por um processo de separação, e ela saiu da separação totalmente despreparada para o mercado de trabalho, que não estudou. Então você tem que se preparar, tá? Cresça os dois, e você, marido, incentive a sua mulher a estudar. Mulher, incentive esse homem bonitão a estudar. Amém? Bênção de Deus, isso é importantíssimo. Então estudo e trabalho precisa estar na pauta de vocês conversar. E outro ponto importante é a fé. Olha o que Paulo orienta em Coríntios 6,14. Não se põe em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há comum entre crente e descrente? Que acordo entre templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivos. Como disse Deus: habitarei com eles e andarei neles, serei o seu Deus e eles serão o seu povo. Não case sem a fé estar definido. Isso precisa estar muito bem claro na sua vida. Que lembro que a palavra do Senhor diz: a partir do momento serão uma só carne. E olha o que a palavra do Senhor de Deus diz: como disse Deus, habitarei com eles, pois somos santuário do Deus vivo. Aí você vai casar com uma pessoa que é ateia, uma pessoa que não serve a Deus, e isso vai dar problema. Questões doutrinárias precisam estar muito bem resolvidas. Vamos pegar o exemplo do batismo. A prática nossa é apresentar
e já na idade adulta apresentar. Aí você imagina que a pessoa casa com uma pessoa que não tem noção nenhuma disso. Aí a criança vai sofrer. Esses pais ainda não se resolveram até hoje. Então nós precisamos, a fé precisa estar muito bem definida na sua vida. Você precisa conversar assim, olha o que Paulo diz: não se põe em julgo desigual com descrentes. E por que acontece isso nos meios da igreja hoje? Por que acontece isso com os nossos jovens? Por que frequentemente acontece isso? Nós vamos lá no primeiro pilar: jovens salvos. Você precisa ter o encontro real com Jesus Cristo. Você que não é salvo, você que não tem certeza da salvação, é noite oportuna de você sair daqui nessa noite. Uma experiência viva desse Deus que nós servimos, que é um Deus vivo. Porque a palavra de Deus que faz isso. Você precisa ter a certeza da salvação. Igual eu atendi uma pessoa essa semana, ela estava numa situação muito complicada da sua vida. Ela veio lá, tem um livro para indicar, um livro para mim ler. Eu estou com desespero. Eu fui lá e busquei um do Max Lucado. Esse aqui. Mas eu não, talvez esse não é o tema específico. Daí a pessoa lembrou que eu era cristão. Ela disse: você não tem nada de uma palavra para me dar? Nenhuma palavra para me dar? Daí agora, por isso a importância da palavra, né? Eu lancei a palavra nela, para essa pessoa. 5 minutos depois que eu lancei a palavra, a pessoa disse: mas você fez alguma coisa? Não fiz nada, nem orei, não fiz nada, que eu estava no ambiente de trabalho. Só lancei a palavra de leia tal texto, e eu sem Bíblia, que eu estava preparado. E a pessoa olhou para mim: você fez alguma coisa? Eu digo: não, mas a ação da palavra tem esse poder. A ação da palavra, ele tem esse poder de libertar nós do pecado. A palavra tem esse poder, por isso os jovens precisam ter a palavra para estar preparados. A fé em Cristo Jesus. Como está a tua fé hoje em Cristo Jesus? Como está a tua vida com Deus hoje? Hoje, você tem certeza da salvação? Você que está aqui nessa noite, você tem certeza do Deus que você serve? Você tem certeza do Deus que te serve, que você serve? Você já fez essa entrega completa a Jesus Cristo? Jesus Cristo te chama nessa noite. Você que tem dúvida referente a isso, é noite oportuna. Que a palavra do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito dele está aqui nessa noite para te dar vida e vida abundante. Amém? E outro ponto importantíssimo para nós encerrarmos. Lembra do que eu falei, que infelizmente nós estamos errando no básico? Nós conhecemos a palavra, mas não praticamos. Qual que é um dos primeiros mandamentos de promessa? Obedeça. Vamos ler então, Efésios 6:1. Filhos, obedeça os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Piazada de hoje em dia faz 13, 14 anos, não quero mais ouvir o pai. Eu sou atualizado, eu já estou muito na frente, o pai e a mãe estão quadrados. Você quer ser abençoado por Deus? Ouça esse velho lá. Velho não, né? Ouça esse mancebo não, esse senhor lá. Ouça essa senhora. E acima de tudo, seja fiel à palavra do Senhor Jesus Cristo.
Você quer ser abençoado a Deus? Honre teu pai e tua mãe. Honre a eles. Honre teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem. Quer ser abençoado? Obedeça. Honra teu pai e tua mãe. Talvez se não tem pai, não tem mãe, honre o responsável sobre a sua vida. E você terá uma vida abençoadíssima na terra, e eu convido você a se colocar em pé, para fazer de conta que está terminando. E tenhas longa vida sobre a terra. Você ouviu a palavra do Senhor Jesus Cristo nessa noite? Amém? Vamos colocar em prática? Amém? Jovens, vamos colocar em prática? Esse amém tá, meu Deus do céu. Vamos colocar em prática? Amém. Teremos famílias abençoadas. Teremos famílias abençoadas. E o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele é glorificado na sua vida, no seu namoro. Sua vida deve glorificar a Cristo em tudo. Você que é cristão, glorifique a Deus em todas as ações. Casamento é um presente de Deus para a igreja. Se Deus está te presenteando com isso, saia para o abraço. É bênção de Deus. Tu quer ver quando é feito segundo a boa, perfeita vontade do Senhor Jesus Cristo. É bênção do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se disso, o casamento não converte ninguém, tá? Você que está aí com um jugo desigual, ó, abra a baga. Deus lhe falou nessa noite. Deus falou contigo através das palavras. Faça escolhas boas segundo a boa e perfeita vontade de Deus. Fará boas escolhas? Amém? Em Cristo, você é completo.